Olá, gente, bom dia. Hoje, com a permissão de Deus, vamos tratar de um assunto relevante, né? Hoje, 2 de dezembro de 2015, assunto esse que nós chamamos de, que eu posso intitular como o nome de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 20, quando Moisés, o grande profeta, servo do Senhor, recebe as tábuas da lei, Na verdade, antes dele receber a tábua da lei, ele recebe ali o que nós chamamos de 10 mandamentos. Aí, quando na verdade, se você pesquisar, não só tinha somente os 10 mandamentos, mas não é caso para essa videoaula agora. No versículo 20, ou no versículo 7 do capítulo 20 do Êxodo, diz assim: não pronunciarás em falso o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Na tradução, que na verdade não é tradução, é uma versão do Novo Mundo, está escrito assim: não pronunciarás o nome de Jeová teu Deus de modo fútil, porque o Senhor não terá por inocente aquele que pronunciar o nome de Jeová Deus de modo fútil. Então, queridos, até mesmo essa instituição denominada Testemunha de Jeová, baseando-se em Isaías 43, 10, quando na verdade ali em Isaías está referindo-se ao povo hebreu, especificamente ali Judá, porque Efraim já tinha sido devastado pela Síria, e ali Isaías fala o povo de Judá, e diz ao povo de Judá: vós sois minha testemunha. No Novo Testamento diz que nós somos a testemunha de Jesus. Aí diz que tem que pronunciar o nome, porque lá em Mateus capítulo 6 diz que santificado seja o seu nome. Santificado ali, querido, já fiz um vídeo denominado o nome de Deus, que eu explico acerca disso. Santificar é tornar honrado, tornar exclusivo, bem afamado, não como está lá em Romanos capítulo 2, se eu não me engano, versículo 5, que diz assim: porque o nome do Senhor é blasfemado ou mal afamado por causa de vós. Lá em Josué diz que Raabe falou aos 2 vigia que a fama do Deus de Israel, que abriu o mar, que fez as pragas no Egito, que abriu o mar vermelho diante dele, que abriu o Jordão, chegou até eles, de modo que eles já estavam tremendo de medo. Romanos 2:11 diz assim, porque Romanos capítulo 2, versículo 24, Romanos 2:24, pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Santificar o nome de Deus quer dizer você dar testemunho como crente, como cristão, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, para que os gentios vejam, os homens vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Queridos, como é pronunciado isso que nós chamamos de nome de Deus? Até esse termo Deus não tem nada a ver com o que nós imaginamos aqui, mas mesmo assim, o Criador de todas as coisas, o soberano, o eterno, o fundador e sustentador de tudo que existe no universo, quando aqui no Brasil nós nos dirigimos a ele com esse substantivo Deus, ele atende, mas tem pessoas que querem que se pronuncie Jeová. Primeiro, que no grego não existe a letra J. Em algumas línguas a letra J se pronuncia como I. Segundo, que no hebraico não existe também letra J. E o nome que nós chamamos aqui de nome de Deus em hebraico é esse tetra, que quer dizer 4, grama, letra escrita. Se lê da direita para a esquerda,
Aqui é um Iod, que é transliterado como nosso Y. Aqui é um Ré, ou Rei, que é transliterado como nosso H e pronuncia-se como em inglês como R. Aqui é um Vav, que é transliterado com um W. E aqui é outro Rei ou Ré, que é transliterado com um H e pronuncia como no inglês. Tem essa letrinha aqui embaixo que parece um T, que aqui eu não sei dizer como tá, porque eu ainda não tomei aula com um judeu para saber, porque tem um segredo para você saber quando isso aqui é um Kametz Hatuf ou Katon ou Kametz Gadol. Kametz Gadol se pronuncia como A, e o Kametz Hatuf ou Katon é como O. Então aqui embaixo do Iod, que é transliterado como Y, tem esses dois pontinhos aqui que é uma semivogal E. A pronúncia seria aqui I, E, Vó ou I, E, Vá. Entendeu? Então não tem como, ou então I, E, ou Vá, ou I, E, Vá, ou I, E, ou Vó, ou I, E, Vó. Então não se tem a pronúncia exata hoje em dia, pelo menos até aqui, o presente momento. Eu tenho 5 anos de pesquisa, não consegui. O povo judeu, aqueles que leem a Torá nas sinagogas, de certo eles devem saber a pronúncia correta, né? O pastor Atila Brandão, que ele é estudioso do caso, ele pronuncia como Iová, mas eu ainda não sei. Essa palavra aqui, queridos, né, Iod, Ré, Vav, Ré, que pode ser Ievó ou Ievá, quando um judeu ele lê qualquer parte da escritura, né, ele não pronuncia assim, ele muda para esse termo aqui, ó. Eles mudam para esse termo aqui, Adonai. Isso você pode pesquisar na internet e baixar o vídeo de Isaías capítulo 6, que você vai ouvir assim, ó. Ouviram? Adonai, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Adonai aqui está escrito assim, mas eles não se ousam pronunciar a pronúncia correta e pronuncia Adonai. Também eles pronunciam como toda vez que tiver na escritura, no texto hebraico, esse tetragrama, eles vão modificar para Adonai. No dia a dia, eles chamam o Senhor, Adonai, né? Ou de Olam, que quer dizer eterno, né? Aquele que não tem como calcular o tempo, a existência, aquele que é ilimitado ao tempo. Ou então Elion, que quer dizer altíssimo, o eterno. Um hebreu, um judeu, só se dirige ao Criador de todas as coisas, aquele que libertou ele lá do Egito por meio de Moisés e que introduziu a terra prometida por meio de Josué. Ou chama de Olam, eterno, ou então Elion, o altíssimo. No Salmo 23, mais um áudio aqui, é a mesma coisa. Está escrito o tetragrama Yod, Ré, Vav, Ré, mas olha como é que é pronunciado. Aqui a Bíblia hebraica em áudio, MP3. Olha como está escrito. Mismor le David. Salmo 23. Adonai Roi lo. Viu? Adonai Roi.
Vou voltar. מזמור כ"ג, מזמור לדוד. אדוני רועי לא Adonai Roi. O Senhor é pastor, cuidador de mim. Então eles nunca pronunciam o nome correto. Como eu disse a você, não é Jeová ou Javé, como está na versão Ave Maria, ou Iavé, como está na Bíblia de Jerusalém. Eles até aceitam como uma forma mais próxima Iavé, né? Não é Jeová, Jeová, porque essas pessoas pretensiosamente ficam pronunciando esse termo assim, desse termo Jeová, Jeová, para se auto-intitular como única denominação verdadeira que Jeová Deus recebe. Quando na verdade isso não tem nada a ver. Por quê? Porque, gente, no texto grego do Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento existem 3 palavras que identificam qualquer divindade. No hebraico é El, né, que é o Aleph com Lamed e com 2 pontinhos embaixo, que é o Serê, que quer dizer forte, potente, capaz. Que nos idiomas antigos identificava aquilo que nós hoje aqui chamamos no Brasil de Deus. Tem também Eloha, que quer dizer Deus, e a forma plural que é Elohim. Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Deus. Elohim é a forma plural de Eloha, que quer dizer deuses. No Novo Testamento, o termo que é identificado que é usado para qualquer divindade, qualquer aquilo que o povo chama de Deus, objeto de adoração, é Theos. Theos, T-H-E-O, acento agudo, S. Theos, Theos. Aqui no Brasil, nós chamamos de Deus, por quê? Por causa da influência portuguesa, espanhola e romana. Esse termo Deus, gente, que nós pronunciamos aqui, vem justamente desse substantivo aqui, ó, Zeus, ou Zeus, que era a divindade principal da Grécia, aquele que tinha um trovão na mão. Quem assiste Percy Jones, ou a Fúria dos Deuses, ou dos Titãs, já viu, né, aquela divindade que tem um raio na mão. É o deus principal do Olimpo grego. A forma acusativa desse Zeus é dia. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 até o 13, mais ou menos, até o 14, isso mesmo, Atos capítulo 14, versículo 8 ao 14, nós vemos que Paulo e Barnabé começam a pregar o evangelho e ele, em nome de Jesus, cura um homem que era coxo de nascença, aleijado. E o povo começou a chamar Paulo de Hermes. Por quê? Porque Paulo era o portador da palavra. E na mitologia grega, Hermes, quem chama aqui de Hermes, ele era o intérprete dos deuses. Em outra versão é isso mesmo, chamado de Hermes, ou então Mercúrio. Hermes ou Mercúrio no romano antigo era Mercúrio. Esse Hermes no grego, no romano antigo era Mercúrio. E chamava Barnabé de Dia. Esse Dia, aqui ó, Dia é a forma acusativa de Zeus. Por que chamava Barnabé de Dia? Porque Barnabé ficava lá na dele. Era como se Barnabé fosse Zeus, que a gente chama aqui de Deus, que no romano antigo é Júpiter. Desse dia acusativo, que é o acusativo de Zeus, tem ainda o genitivo, que é Dios.
Você não acha não soa familiar esse termo Dios? Dios no espanhol é Dios. Dios. No italiano é Dio. Dio. O português de Portugal absorveu esse termo aqui, gente, ó. Deus. Aí eu pergunto, quantos anos aqui no Brasil o Criador de todas as coisas, o forte de Jacó, né? O poderoso de Israel, tem atendido a nossas orações por nós chamarmos de Deus, visto que esse termo Deus quer dizer Zeus, o Deus Olimpo, o Deus principal do Olimpo grego. Então, gente, tem muitas questões que nós defendemos que na verdade são supérfluas. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, deixe de ficar perdendo tempo com discussão, se exercite na piedade. 1 Timóteo capítulo 1. Nós temos que nos preocupar em fazer o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, depois você pula por 17 em diante. Que é o que? Viver conforme o chamado, de acordo com o chamado da nossa vocação. É deixar a velha natureza fora e se vestir de Cristo, começar a estudar a palavra e viver segundo ela, para dar testemunho, para sermos sal da terra, entendeu? E sermos luz do mundo. Não ficar se preocupando com essa questão, que tem que se chamar Deus de Jeová, que tem que chamar Deus Jesus de Yeshua, de não sei, nada disso. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Diz assim: 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7 diz assim: Se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava em viagem para a Macedônia, foi para demonstrares a alguns a não ensinarem outra doutrina. Nem se preocupe com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais a discussão do que desígnio de Deus, que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade, ou seja, o amor, RHP, aquilo que é incondicional, a prática da justiça, né? Que procede de um coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns desta linha, perderam-se em palavreado frívolo, pretendendo passar-se por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam tão fortemente. Meu querido, ainda que você chame de Yod Ré, Vav Ré, ou Yevá, ou Yeová, ou Yavé, ou Jeová, que o judeu chama de Elion, ou Olam, ou Eolam, ou Adonai. Adonai, Senhor, Olam, Eterno, Elion, o Altíssimo, Excelso, né? Ou você chama de Deus, ou Yeshua, Yahoshua, Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, Jesus, Ré do Cristo, tanto faz. É só você fazer o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, não tema, tenha bom ânimo, pegue o livro da lei, medite nele de dia e de noite, e cuide de fazer tudo como está escrito, porque assim você vai prosperar, porque eu não vou te deixar nem vou te abandonar. Lucas capítulo 7, versículo 47. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem semelhante, ao homem que edificou a sua casa, cavou fundo, lançou alicerce e construiu a sua casa. E quando veio a tempestade e vendaval, não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus disse aos judeus que criam na sua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. João 14, 23. Todo aquele que tem os meus mandamentos e guarda, o mandamento não está falando de decálogo, mas você viver de acordo com essa palavra, que você vai acabar cumprindo a lei. Todo aquele que tem essas minhas ordenanças e as observam,
Este será amado por mim e por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para este e faremos nele morada. Amém, querido? Se o italiano chama de Dio, se o espanhol chama de Dios, entendeu? Se o inglês chama de God, que alguns dizem que é o contrário de dog, não importa. Sirva a Deus com coração puro, consciência tranquila, sem hipocrisia. Procure estudar o manual e viver de acordo com ele, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade está em Mateus capítulo 5 ao 7 e 1 Coríntios 13, do 1 até o 8, a parte A. Amém? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Deixe as questões loucas, dê bom testemunho. Seja como Jesus foi, imitadores de Deus, como filhos amados, em nome de Jesus.